Fala galerinha, gente boa, aqui é o Marcelo, bem-vindo ao meu canal. Solta a vinheta. E como prometido, hoje iremos falar sobre o perdão. E hoje eu trago um convidado especial para o canal, ele que é psicólogo e trabalha atendendo na Unidade Básica de Saúde. Vitor, primeiramente eu gostaria de agradecer você por estar presente aqui e conversar sobre um assunto que é muito importante, né? Principalmente para a física quântica, que é o meu canal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer lá para todo mundo. Eu sou o Vitor, eu sou um psicólogo, trabalho na Unidade Básica de Saúde, né, fazendo atendimentos, fazendo acompanhamento com as famílias, né, uma questão muito de acolhimento, né, com as pessoas que me buscam, né, para tentar ajudar a população, principalmente nessa época de pandemia, né, que está todo mundo precisando mais de um certo cuidado. Sim. Bacana. Então, pessoal, a gente vai começar, depois que ele se apresentou, a conversar um pouco sobre o perdão, principalmente nessa quarentena, todo mundo preso em casa, né, Sim, Vitor? realmente. Os sentimentos, eles vêm à tona, querendo ou não. E o perdão, ele é um assunto que nós devemos ficar atento, né? Ô, Vitor, para começar, você poderia definir um pouco para nós o que seria o perdão? Certo, posso sim. O perdão, ele é um processo, por assim dizer. Ele é um ato, né? É uma coisa que leva tempo, leva uma certa elaboração das pessoas, né? O que acontece... Vamos partir do começo. Quando que o perdão é necessário, né? Vamos começar por aí. O perdão é necessário quando eu ou alguma pessoa próxima a mim sofreu algum tipo de situação na qual ela foi injustiçada, né? Alguém fez algo para mim de uma forma injusta, ou aconteceu algo que foi injusto para mim, então eu preciso passar pelo processo de perdão se eu quiser seguir em frente com a minha vida, né? Uma coisa que é sempre bom a gente deixar muito claro é que o perdão é sempre entre duas pessoas, né? Entre duas pessoas, ou é sempre entre pessoas, melhor dizendo. Porque não tem como a gente perdoar, por exemplo, se uma tempestade cai na nossa casa e derruba uma árvore no muro. Né? Eu não vou ter que perdoar algo que não estava no nosso controle, certo? Mas o perdão, ele é bem discutido, né? Entre psicólogos, entre cientistas, filosofia, tudo mais, sobre o que necessariamente é o perdão, né? Há quem acredite que perdoar significa só você se livrar de sentimentos ruins, né? Como eu falei antes, foi uma injustiça que aconteceu, isso vai causar sentimentos ruins, né? De raiva, de vontade de se vingar daquela pessoa que cometeu a injustiça, ou né, um ressentimento com aquela pessoa. E há quem acredite que perdoar significa se livrar desses sentimentos, deixar eles para trás, né? Mas, por outro lado, também há quem acredite que não só se livrar desses sentimentos ruins é necessário, como também você precisa criar algum sentimento positivo para com aquela pessoa, né? Seja alguma compaixão, né? Seja um mínimo de compreensão, por exemplo, de entender o que aconteceu e por que aconteceu daquele jeito. Sim. Né? Ô, Vitor, aproveitando que você acabou de falar que é entre pessoas, o que você tem a falar para nós sobre o auto-perdão? Teria algumas situações do qual o próprio indivíduo, com ele mesmo, interprete certas atitudes, e isso para com ele, que talvez necessitaria de dar esse perdão? Isso é uma coisa interessante, né? Até um ponto que você tocou que é muito, muito interessante. O perdão é sempre pessoal, né? O ato de perdoar, né? O processo de perdoar, ele é totalmente interno, né? Você não precisa chegar na pessoa que te cometeu alguma coisa e falar eu te perdoo. Não, isso não é necessário, né? Perdoar é sempre você resolver aquilo que aconteceu internamente. Então, tecnicamente falando, todo perdão é um auto-perdão, né? Você perdoa o que aconteceu porque você não quer mais carregar aquilo, né? Até porque quando você é injustiçado, se você perdoar ou não aquilo que aconteceu, a outra pessoa não vai mudar diretamente a vida dela, né? É um processo interno totalmente seu, né? Não vai diferenciar pro lado de fora. E querendo ou não, Vitor, eu não sei se eu estou certo, mas a partir do momento que eu preciso perdoar o outro, é porque houve algum dessabor na relação. E querendo ou não, eu vou ter uma responsabilidade no que aconteceu.
Ou não necessariamente? Eu poderia muito bem interpretar que a culpa, né, que aí a gente traz um pouco do sentimento de culpa, seria necessariamente 100% só da outra pessoa? Isso pode variar de casos para casos, né? A gente não pode generalizar isso, né? Porque às vezes alguma situação as duas pessoas tiveram algum tipo de culpa, né? Não em todas, vamos usar um exemplo aqui, você está andando na rua e alguém passa do seu lado e rouba seu celular, rouba sua carteira. Você não teve culpa do que aconteceu, né? Então é algo que você tem que perdoar pelo que aconteceu, mas não tem uma culpa própria. Mas existem diversas outras situações que você pode, né, que as suas atitudes podem ter causado alguma coisa ruim. Né? Ambos podem ter a responsabilidade, sim, também. Vitor, eu vou trazer aqui um exemplo dentro do ambiente de trabalho. Houve algum problema ou alguma briga ou algo que aconteceu negativo. A pessoa, quando ela interpreta que precisa perdoar o seu colega de trabalho, por exemplo, tem aquele clima, né? Vai ter aquele sabor que, querendo ou não, vai atrapalhar o andar da carruagem, né? A gente pode dizer assim. Quando a pessoa ela sente a necessidade de se auto-perdoar, isso é fixo para a pessoa. Por exemplo, eu tenho a necessidade de me perdoar com relação a... Eu vou começar a ter atitudes que pode ser considerado autossabotagem, por exemplo, devido eu entender que preciso desse perdão, ou depende muito de cada pessoa, ou não? Isso pode variar, né? Vamos pensar numa situação de trabalho em que alguém fez alguma coisa muito ruim para mim e isso está me incomodando. Eu posso, né, querer perdoar aquela pessoa pelo simples fato de que, poxa, eu estou trabalhando com aquela pessoa todo dia. A gente vai ter que se ver todo dia, a gente vai ter que lidar, por mais que eu não aguente ver a cara da criatura na minha frente, eu vou ter que lidar com ela todo dia, né? Então eu vou tentar fazer esse processo de perdão. O que não necessariamente é sempre positivo, porque às vezes você está querendo criar esse relacionamento de trabalho com a pessoa novamente, você está apressando o seu processo de perdoar, né? De se livrar daqueles sentimentos ruins que demoram em certos casos, né? Em situações mais sérias ou dependendo do tipo de ofensa, né? O perdão pode levar muito mais tempo. Então talvez sim, seja uma autossabotagem você apressar as coisas ou até mesmo fingir que está tudo bem, simplesmente pela convivência do dia a dia, né? Sendo que internamente é algo que ainda está te incomodando. Sim. Vitor, então a gente sabe que, querendo ou não, os sentimentos das pessoas, a saúde emocional, ela vai interferir na saúde física. A pessoa que precisa, ou que ela entende que precisa dar esse perdão para alguém e não o faz, ela vai ter a sua saúde prejudicada, a saúde física ou emocional? Sim, isso pode acontecer, né? Mas vamos, né, já arrumar a terminologia da coisa. Um perdão não é algo obrigatório, né? Você não é obrigado a perdoar ninguém se você não quiser, né? Isso cada pessoa, cada situação vai diferenciar, mas é possível você seguir o resto da sua vida sem perdoar algo que aconteceu e é possível você perdoar logo nos primeiros 10 segundos seguidos do fato, né? Mas sim, se você sente aquela obrigação interna de eu preciso perdoar aquela pessoa, eu preciso, né, seguir em frente com isso e não consegue, pode sim trazer alguma consequência no físico, no emocional, assim como qualquer outro tipo de culpa que você carregue. Porque você tem a sensação de que você quer perdoar, mas você não consegue, isso vai vir um sentimento de culpa. Né? Estou culpado porque eu devia, mas eu não consegui ainda. Né? Isso vai trazer algumas consequências físicas, talvez, se for deixado de lado. Vitor, no começo você falou que o perdão ele é um ato. E para realizar esse ato, seria necessariamente o quê? Seria atitude? A gente teria que ter uma atitude de querer perdoar primeiramente ou é algo que vem natural e você não necessariamente precisa de uma atitude? Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso perdoar tal pessoa e aí hoje eu vou decidir. Hoje eu vou perdoar fulano de tal. E aí deixa as coisas acontecer ou não? Ele simplesmente ele vem, ele flui, né? Sim. É um processo muito mais natural.
né? A gente não consegue definir um horário para perdoar uma pessoa. Até porque, que nem eu falei um pouco mais cedo, a pessoa nem, em maioria dos casos, nem precisa ficar sabendo que isso, né, que isso aconteceu, né? Anunciar o perdão não é uma coisa obrigatória, mas é um processo muito mais natural, né? Isso vem muito mais interno, né, no sentido de eu quero seguir em frente com a minha vida, eu não quero mais esses sentimentos ruins presos dentro de mim, eu não quero ficar carregando mais esse ódio, essa mágoa, né? Eu não quero mais carregar esse desejo de me vingar daquela pessoa. Então, naturalmente, né, progressivamente, eu vou me livrando desses sentimentos. Tem uma técnica muito legal, eu até aprendi, foi no YouTube, e a pessoa que estava dando a palestra, ela falou que primeiro você entende, eu acho bem interessante, você vai entender aquilo que aconteceu. Então aconteceu um ato, né, aconteceu algo que você precisa dar o perdão, e então você vai entender, porque enquanto você não entende e você fica naquela dor, provavelmente o seu ego tá batendo forte, né? Aí quando você começa a entender, você começa a trabalhar aquilo com mais facilidade. Você teria a mesma visão ou não é uma regra também, não é necessário fazer dessa forma? Sim, a empatia é uma coisa que vai ajudar bastante, né, em todas essas situações, né? Que a empatia significa se colocar no lugar de outra pessoa, né? Entender o que aquela pessoa está passando, tentar entender o motivo dela fazer algo que ela fez, né? E se você tem empatia, você consegue com mais facilidade compreender o que aconteceu, né? Se foi um acidente ou se a pessoa fez aquilo porque ela acreditava ser o certo, né? Pela situação que ela está passando, pelas coisas que ela está vivendo, ela acreditou que aquela era a melhor opção, né? Às vezes você entende que a pessoa não tinha intenções de te ofender, né? Então, assim, você entendendo o lado do outro, tentando entender o máximo possível o que, que o outro está passando, o que, que o outro está sentindo, o motivo daquilo ter acontecido, facilita também o processo de perdoar, né? Lembrando que perdoar não significa que você está livrando a pessoa do que ela fez, né? Vamos voltar ao exemplo lá, você está andando, a pessoa roubou o seu celular. Tudo bem, você entendeu que aquela pessoa, né, talvez esteja passando por dificuldades e que ela foi um motivo desesperado, foi uma ação desesperada para ela tentar se livrar de uma situação ruim. E você perdoa ela o que fez. Mas ainda assim, ela cometeu um crime de roubar o seu celular. Então ela não está livre dessa responsabilidade, né? Mas a empatia de tentar entender o que aconteceu facilita no processo interno de se livrar dos sentimentos ruins. Uma coisa bem interessante, Vitor, e aí eu vou puxar do que você está falando. Muitas pessoas acreditam que o perdão, você perdoa a pessoa, necessariamente você tem que continuar naquela relação com ela, né? Eu vou dar exemplo de uma relação conjugal. Você aconteceu algo, uma traição, e você vai perdoar a pessoa que você se relaciona. Mas não necessariamente você precisa conviver com ela, né? De forma alguma. Perdão e reconciliação são duas coisas totalmente diferentes, né? Só porque eu perdoei a pessoa que, né, a minha esposa ou meu marido que me traiu, não significa que eu quero continuar num relacionamento no qual eu fui traído, né? Então isso são coisas totalmente diferentes. Certo. Pessoal, então já estamos aqui no finalzinho da entrevista. Espero que vocês estejam gostando. E, Vitor, só para finalizar, para algumas pessoas ou para todos, se isso é uma regra ou não, você vai dizer pra gente. A pessoa que ela tem a necessidade de perdoar e por algum motivo ela não consegue, ela vai carregar um sentimento de dívida com a pessoa ou até mesmo com ela por não ter conseguido perdoar? Isso vai variar de como a pessoa funciona, né, no sentido interno, né? Porque essa cobrança de eu preciso perdoar uma pessoa, teoricamente ela não existe, né? Mas talvez na convivência daquela pessoa, ou no que ela acredita, né, no que ela segue como orientação de vida e tudo mais, ela pode sim ter essa sensação de dívida. Mas é sempre bom lembrar que nunca é uma dívida com a outra pessoa, né? Lembrando que a pessoa que está perdoando foi uma pessoa que foi injustiçada, né? Então, assim, ela não deve nada para quem cometeu a injustiça, né? Talvez ela sinta uma questão de dívida para ela mesma, de, não, eu preciso perdoar porque isso é importante para mim, eu quero seguir minha vida, eu acredito que o perdão é uma coisa necessária, mas nunca pode ser uma dívida para com outra pessoa.
É sempre, se acontecer, interna, mas que também não é uma obrigação, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu reloginho interno, por assim dizer, né? Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, o importante, Vitor, é tá incomodando o sentimento. Se a pessoa ela acredita que precisa trabalhar, o importante é trabalhar esse sentimento, né? Sim, É não exatamente. deixar, é não fingir que não está acontecendo. Né? Exatamente, a gente não pode esquecer aquilo que tá acontecendo, ou né, esconder embaixo do tapete e fingir que nada aconteceu e tentar seguir a sua vida. Não, é uma coisa que você tem que encarar de frente, você tem que processar aquilo que aconteceu, por que aconteceu, se livrar do sentimento ruim e seguir com a sua vida. Certo, Vitor. Eu vou agradecer você mais uma vez. Muito obrigado por nos dar esse presente, que foi essa entrevista sobre o perdão. É um tema bem complexo, então nada melhor do que trazer alguém que entende do assunto, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e dê seu like. Tchau, tchau, pessoal!